Porque se você digitar, aparece, né? Você que é da espada, que é da fúria, né? Alabasta. Esther, depois de Neemias, antes de Jó, capítulo de número 6. Não vou mandar dizer amém, porque o culto está correndo. Pastor? Ih, tu tá aí, cara. Que bom. Que bom, bom te ver. Esther, capítulo 6, né? Alabacida de Barrabanaia. Vamos lá, vamos ver se a minha memória é boa, se eu lembro da palavra de Deus. Versículos 1, 2 e 3. Diz assim o texto: naquela noite o rei não dormiu, não pôde dormir, de sorte que mandou trazer o livro das crônicas, os registros. Eu não sei se a sua versão está assim, mas ele é muito fácil de compreender. Então diga, registros, repete aí, registros. Isso, porque o livro das crônicas é basicamente isso. É um livro de registros daquilo que acontecia no reino, em torno do rei, na ocasião. Vamos lá. Então preste atenção. Naquela noite o rei não pôde dormir, de sorte que mandou trazer o livro das crônicas, os registros do seu reino, os quais se leram diante dele. E achou-se escrito que Mardoqueu, ou em outras versões, Mordecai, né, tinha denunciado Bilutain-Teres, os 2 oficiais do reino, guarda da porta, que tinham conspirado para assassinar o rei Assuero. E perguntou o rei: que honra e que conhecimento se tem por isso, se deu por isso a Mardoqueu? E os seus servos lhe responderam: coisa nenhuma se lhe fez. Coisa nenhuma se lhe fez. Vamos lá. Nada lhe foi. Escreve, se estão ouvindo bem para mim, por favor, aí. Escreve aí para mim. Que honra e que reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Nada lhe foi feito. Então, o que foi feito em razão do que ele fez? Nada. Fala para você, nada. Vou perguntar de novo. O que foi feito? Nada. O que foi feito? Nada. Você vai falar assim: não vai ficar assim. Não vai ficar assim não, só um minutinho, peraí. Vamos lá, não vai ficar assim. Alabassuda, Rebaçaia. Estou precisando de uma equipe aqui mesmo. Tá trazindo, não tá vendo mais não. O Deus que não deve nada a ninguém. Alabaxi, Rebaçaia. O Deus que é que usamos agora esse culto tumultuado para glorificar Ele, não pelo que foi feito, mas pelo que não foi feito. Alabaço. Você conseguiria fazer isso agora? Se lembrar de quem você ajudou, se lembrar de quem você favoreceu e pensar assim: não houve reconhecimento, e glória a Deus por isso. Você poderia fazer isso? Se lembrar de alguém que você se expôs, porque no caso de Mardoqueu, eu vou utilizar só o contexto narrativa que a gente deu, né? Porque eu quero ser bem objetivo naquilo que Deus tem como resposta da nossa vida nessa noite. Então, vocês podem mandar um amém para mim acerca de 2 oficiais. Mardoqueu não é o tipo de pessoa que faz denúncia anônima. Ele fez uma denúncia oficialmente contra 2 oficiais que estavam conspirando um assassinato para o rei, que é Assuero. Esse mesmo que num dia desses, e eu já explico qual é o contexto desse dia que nós lemos no texto, ele não pôde dormir.
Aí nesse dia ele manda trazer registro, o livro das crônicas, o acontecimento dos seus registros. Deu insônia. Então traz o livro das crônicas, traz o livro da história, da minha história. Manda amém para mim, manda amém, estou ouvindo bem, manda aí, por favor. Eu quero relembrar, né, o que ocorreu no reino, né? Eu fico imaginando o rei dos reis lá em cima, relembrando o que aconteceu, o que foi feito, o que deixou de ser feito, olhando para a nossa conduta diante dele, né? E calhou que se aquele dia o registro da denúncia de Mardoqueu, tio de Esther, havia se exposto para salvar aquele rei. Vamos lá, tio de Esther entre aspas, tá? Porque Mardoqueu, Esther era órfão, e Mardoqueu passa a ser o pai espiritual dela. Existem duas mitzvah na Bíblia que falam assim, honrar pai e mãe e acolher o órfão. Bem, aí a gente vê o cumprimento de duas mitzvah, foi o suficiente para salvar uma nação. Mardoqueu, ela cuidou de Esther, evangelizou Esther, e a Esther passou a ser uma mulher virtuosa. E ela, quando senta no trono, ela honra o pai na fé dela. Gratidão. Coisa que muita gente não tem, né? Vamos lá. Vamos lá, que você está sabendo que duas pessoas estão conspirando a acabar com a vida de uma pessoa. Aí você vai lá, se expõe e faz uma denúncia contra dois oficiais. Eu estou falando de homens políticos, de homens de guerra. E mais do que? Um hebreu, um belo judeuzinho, um estrangeiro, vivendo numa outra terra, que ele vai fazer isso porque isso é o correto. E aí qual é o contexto aqui? O contexto é que o rei Assuero pergunta, então, acerca disso daí, porque o que foi feito a Mardoqueu por isso que ele me fez? E os servos responderam, nada foi feito. Vamos lá, você consegue trazer apanhado na sua memória e observar todas as coisas que você já fez em exposição para alguém, não para se vangloriar, porque você fez isso porque Deus te impôs a fazer. Eu gostaria que você fizesse, eu gostaria se alguém se estivesse no meu lugar, né? Às vezes que você foi testemunha, viu e ouviu, mesmo sabendo que a sua vida mais seria a mesma, depois que tal coisa fosse feita, ou denunciada, gente que nunca se colocou na frente de uma bala, mas ficou na frente de uma mentira, e disse, isso aí não é verdade. Gente que protegeu gente que não era sua, gente que hoje voltou a ser amigo do inimigo, que foi outrora, e você está apanhando dele. Mano, que isso, Deus? Como é que isso aconteceu comigo? Né? Eu não tenho rolo para fazer o que era certo. Mas será que teria na sua memória alguma área da sua vida que faltou uma recompensa? Que faltou uma restituição? Algo que você não coloca como uma queixa, mas que você se lembra agora e não se lembra à toa, porque o Espírito Santo trouxe a sua memória dessa noite de sexta-feira, de Shabat. Não foi homem, fui eu que aguardei. Porque aquilo que você faz aqui, e aquilo que o homem te compensa aqui, aquilo que recompensa aqui, fica aqui. Mas aquilo que aqui você esperou ser recompensado, não foi, vai para o livro das suas obras. O que significa? Significa que quando o homem não faz aquilo que deveria fazer, Deus entra em cena. Quando o homem não dá aquilo que deveria dar, Deus entra em cena. Quando o homem não entra onde deveria entrar, Deus entra em cena. Por quê? Porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Eu não estou falando sobre o mais alto grau do cristianismo, não. Eu estou falando sobre justiça. O nosso Deus é um Deus de justiça. Eu não sei o que você tem passado, mas a palavra que Deus colocou na minha boca hoje é: diga que eu sou o Deus de justiça. Diga que eu sou o Deus de balança fiel. Diga que eu sou o Deus que
muitas vezes aquilo que te magoou, que não foi visto pelas pessoas, pela maneira como você esperou que seja visto, você deveria entender que nisto aí tem uma oportunidade de Deus entrar. E aí qual é a diferença, pastor? Eu não ter sido recompensado segundo o meu favor, né? Porque eu não falei nem obra, a minha atitude, né? Esquece de Deus, a minha atitude como pessoa não foi sido recompensado. E é uma alegria isso, por quê? Porque eu tenho mágoa desse dia, pastor? Não, esse dia não é tristeza. Se eu fosse você, eu limpava o seu coração, porque a bênção do homem, ela é um reconhecimento momentâneo e transitório, mas a palavra do Senhor diz que a bênção do Senhor dura para sempre, não acrescenta dor, e ela permanece para sempre. Pastor, não estou entendendo. Vai entender. Deus está dizendo, faltou abraço, faltou reconhecimento e faltou honra, porque o que eu tinha para a tua vida não era temporário, era um decreto. Então Deus permitiu até pessoas que não conseguiram se colocar na posição honesta, justa que deveriam, porque Deus iria usar essa lacuna para dizer, eu vou entrar onde o homem não tinha gabarito para entrar, recompensar a altura daquilo que você fez. Eu não sei se você está entendendo. Se você não está entendendo, entenda agora. É noite de justiça e honra. Justiça e honra. Justiça e honra. Eu vou falar de novo. Justiça e honra. Justiça e honra. Jalabassi. Diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Oh Deus. Oh aleluia. O grande dormiu. Ele veio dormir justamente aquela noite. E por que justamente naquela noite ele não dormiu? Porque era aquela noite, ou melhor, o dia anterior a essa noite, que o homem chamado, Amã, é homem mau, ele é a personificação do mal, é casa vazia. Quem é casa vazia é a casa que o diabo entra para personificar sua vontade. Todo homem que não é preenchido de Deus é casa vazia para que Satanás entre. Ah, não, mas eu não tenho nada com o diabo. Mas se você não tiver Deus na vida, o diabo tem com você. Porque Deus bate na porta, o diabo não bate, ele entra. Alabaxaia. A mão é uma casa vazia. É alguém que Satanás tem vamos dizer, a mão é uma casa vazia. Então é alguém que Satanás tem portas abertas, pode entrar e personificar, porque se não tem Deus, pode ser até muito bonitinho, tem um roteiro bonitinho, ser politicamente vazio, mas não existe um espaço vazio, não existe em cima do muro. Ou você está cheio de Deus, ou o diabo, ou Satanás está te usando de alguma forma, em alguma área, em algum lugar, e você não está nem vendo. Acho que por isso que Deus fez cair a primeira chamada, porque a mensagem ela não é muito docinho não, né? Que ele quer. Então vamos lá. Ele era um grão vice, um príncipe. Ele era muito próximo do rei. Ele tinha acesso a áreas e a lugares e a pessoas que Mardoqueu não tinha. Mardoqueu, obviamente, é um homem muito bem relacionado. E como ele saberia que o registro, aonde uma denúncia de uma conspiração, seja algo em oculto, estava acontecendo. Então, obviamente, Mardoqueu também era um homem que se interrelacionava. Todavia, ele não tinha o mesmo nível de acesso que esse príncipe chamado Amã, esse homem mau, tinha diante daquele reino. E qual era o contexto? O contexto era que Amã odiava Mardoqueu, porque ele entrava resistência. Ocorre que ele gostava de ser bajulado, adulado, e um decreto contra o povo de Deus havia saído, dado pelo próprio rei, sob influência deste homem mau que quer destruir o povo de Deus, chamado Amã. E este Amã quer que os judeus destruídos, mas ocorre que Mardoqueu entra num propósito de humilhação e veste de pano de saco, cinzas sobre a cabeça, e fica na escadaria da entrada da porta do palácio, aonde Amã passava frequentemente, e aonde Amã passava cabia-se reverência a ele, porque ele era um integrante do reino de Assuero, o império Medo-Persa.
Então a burocracia real exigia que qualquer grão-vice que passasse por você fosse reconhecido por você como um cumprimento de reverência, de inclinação leve de cabeça. E ocorria que qualquer pessoa fazia esse gesto simples. Completa para mim. Um gesto simples, porém gestos simples também carregam grandes significados. Por exemplo, na rede social, curtir alguém é um ato simples. Com 2 cliques você curte, bota um coração em cima de uma publicação que você curtiu. É um gesto simples. Mas quem já se escandalizou e viu um homem de Deus curtindo aquilo que não devia? Né? Fulano, o pastor está seguindo fulano. Olha como eu vou pensar um negócio desse, né? É um gesto simples, que todo mundo fazia isso. Só que quando Mardoqueu via Amã, e Amã estava passando, mas está na porta do palácio, ali ele estava em humilhação perante a Deus. Então ele vê Amã, e Amã não é reverenciado por Mardoqueu, porque Mardoqueu tem discernimento que Amã é a personificação do mal e que ele influenciava o rei a estabelecer um decreto para destruir o povo de Deus. Vamos embora, vou falar rasgado para quem entender. Ao mal não se reverencia nem por educação. Ao mal não se reverencia nem por educação. Não tem educação para esconder covardia. Da sua ausência de convicções cristãs, mal não se reverencia, não bate palma. Ele é a personificação do mal, Amã. Vamos embora, vem comigo. Alabaço. Eu queria um tecladista aqui agora, hein? Então ele sabia que aquele homem não era digno de honra, e a reverência comunicava o nível de honra, e Mardoqueu já estava com a vida passiva de um decreto de morte. Ele não ia honrar o seu assassino, ele não ia honrar o seu algoz, o assassino do povo de Deus, escuros e obscuro. Então ele não reverencia o ego de Amã, deixou ele endemoniado, processo. Então ele vai pedir a cabeça de Amã. Mas antes de ter autorização do rei, para saber se pode ou não, antes de pedir autorização ao rei, para saber se pode conduzir Mardoqueu a forca, ele já vai construir a forca. E o texto diz que ela era muito alta, isso era para impressionar as pessoas, e para que Mardoqueu soubesse que a morte dele estava sendo projetada pelo inimigo que ele não respeitava. Eu não sei para quem, mas Deus está mandando dizer para alguém: você quer estabelecer decreto de paz, você quer estabelecer decreto de harmonia com o inimigo do povo cultural, e no final isso não vai dar certo. Inimigo, gente que quer a morte, gente que quer a destruição, não merece esse nível de reverência, merece resistência. Deus está dizendo: você está fazendo reverência para quem deveria estar demonstrando resistência. Ben-Hadad II foi um dos homens que tentou conquistar Samaria, e ele zombava do reino da ocasião, e na ocasião o rei em questão chamava Acabe, um homem frouxo, comandado por uma mulher possuidora, por uma mulher possessiva, uma mulher dominadora chamada Jezabel. Essa mulher impulsiona ele a fazer o que é errado. Homem frouxo é facilmente influenciado. E o texto vai dizer que quando Ben-Hadad veio com os assírios para destruir toda Samaria, ao meio-dia ele já estava bêbado, nem se preparava o exército, porque ele dizia: amanhã estas horas, antes do meio-dia, o pó de Samaria não vai caber na minha carroça. Nós vamos dizimar e destruir essa cidade. Aí Acabe ficou apavorado e não ofereceu resistência. O que ele ofereceu? A oferta de paz. Foi para diante de Ben-Hadad e em vez de tratá-lo como resistência, sabe o que ele fez?
ele foi para diante desse rei que não respeitou, que não usou os artifícios de guerra, que não usou a burocracia real, que não tratou ele como rei, que não reconheceu o território. Eu vou falar rasgado. Não respeita a tua casa, não respeita a tua vida, não respeita a tua história, e você curte, comenta, ou então fica apático. Ei, isso é quebra de... Depois você está deprimido, não sabe por quê. Porque a Bíblia diz: a quem honra, honra. Se não te honra, meu irmão, sai fora e sai desse loop. O que Ben-Hadad vai fazer? Oferta de paz. Ô rei, ô Ben-Hadad, minhas coisas são tuas, meus filhos são teus. Frouxo. Minhas coisas são tuas, meus filhos são teus. Frouxo. Resultado, ele pensou que ia comover Ben-Hadad com isso. Só que Ben-Hadad vai para cima dele com mais força ainda, diz assim: amanhã antes do meio-dia, vocês não vão ser meus filhos, vocês vão ser meus escravos. Alabaxi, ele saia. Inimigo não respeita quem oferece paz quando ele chama para guerra. E eu estou falando de questões espirituais, né? Para de deixar Satanás ganhar território dentro da sua casa, dentro da sua história. Bem, a mãe tem uma filha de 12 anos e decide que estação de rádio vai ficar, né? Então, bota o som mais alto, mas dentro da casa que você é proprietário. E no final você diz: não falo nada porque eu não quero guerra. Pois o resultado das vitórias no futuro está nos processos que você rejeita agora, nas conversas que você não quer ter agora, nas indisposições que você não quer ter agora. Que é paz, olha para o teu irmão e diz: vai para a guerra. A paz se conquista com guerra. Ah, pastor, que isso, pastor? É isso aí mesmo. Você não está aí à toa, não. Você carrega uma atmosfera de guerra, de batalha. Então, se você está dizendo: eu vou te chamando para a guerra, para criar resistência contra esse inimigo espiritual que te afronta, que usa alguém para te afrontar, que zomba de você. Satanás não pode tirar farinha com a tua cara. Tu vai entrar na casa, tu vai entrar no trabalho, tu vai entrar marchando e dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: esse é meu Deus, o meu refúgio. Direi do Senhor: o Senhor é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Eu vou falar o que eu aprendi, enfrentando batalhas espirituais. O inimigo vai para cima, ele perturba, ele tira sono, ele te dá insônia, ele perturba a tua vida, ele te dá medo, ele pressiona. Eu disse que ele pressiona. Então, eu quero ter certeza que você está entendendo. Ele pressiona, mas ele não aguenta a pressão. Vai para cima, vai para cima. Resistir o diabo, e ele sujeitar a Deus. Sujeitar o diabo, ele fugirá de vós. Se um caminho vier contra si por 7, ele vai ter que fugir da tua presença. Vai para cima, vai para cima. Levanta a mão direita aí mais alto que você pode aí. Bota a esquerda na mesma altura. Levanta a perna direita, a perna esquerda também. Tô brincando. Quando eu disser 3, você bota a mão no seu ombro. Quando eu disser... Essa noite não é noite de entretenimento gospel, é noite de guerra. Ele está armado no 3. Tu vai sacudir, a arma é a palavra, e vai dizer: vai te sacudir, vai para cima, vai para cima. Te sacode, vai para cima, vai para cima, vai para cima, vai para cima. Pano de saco, humilhação, jejum. Eita, pano de saco, humilhação, jejum. Resistência. Ei, vai para cima.
O mundo espiritual, Deus já te entregou o mundo material espiritual. Eu não lhes dei espírito de covardia, diz o Senhor dos Exércitos, mas eu lhes entreguei espírito de fortaleza. O meu problema, em época de batalha espiritual, acontecem sempre no meio do tumulto, né? E eu entro em batalha, você nem imagina. Aí as coisas estouram. Quando começa a orar, sai tudo estourando, janela trinca. Eu estava no culto aqui, a dona Verônica é testemunha. Eu orei aqui, uma menina caiu lá, na casa da missionária Cláudia, tá vendo? A tal de Marcela. E tinha congregado aqui, saiu. Quando eu comecei a orar por ela, a filha dela ia louvar ao vivo. Aí o armário caiu. O armário ia cair em cima do filhinho dela. A missionária segurou. Aí veio o filhinho dela de 6 ou 7 anos. Como não tinha ninguém para entrar, ele falou assim: tá todo mundo caído. Posso cantar aqui? Posso cantar, pastor? Eu falei: pode. Aí ele louvou. A dona Leona deve lembrar disso. O filho da missionária. Eu orei aqui. Quando ela caiu lá, estourou o vidro. Caiu o armário. A menina, a filha que ia orar, apagou na cama. Aí entrou João: pastor, posso orar? Eu falei: pode, meu filho, claro que pode. Aí ele orou, Aí ele louvou, desculpa, ele louvou. Tem gente que fica aprisionado pelo medo. O menininho entrou e orou, botou a cara: pastor, posso orar? Pode. Cabra macho. Aí eu comecei a entrar. Aquele culto ficou marcado não porque aconteceu espiritual, que isso é normal, pela a coragem do menininho. A tela aberta, ninguém entrava. Aí ele: tio, todo mundo está caído, eu posso? Quer que eu cante? Eu falei: claro, meu filho. Aí ele cantou uma música: o melhor pintor do mundo, né? Aí do lado você louvor: já pintou a minha história, né? Agora vamos ver se você pagar um preço, se seu inimigo vai ter poder. Está perdendo na terra porque está fraco no céu. Se está forte no céu, está perdendo na terra, trouxa, não sabe o poder que tem. Satanás não pode tocar em você, não pode usar ninguém para tirar o que é seu. Ninguém. Você é responsável por aquilo que você tolera. Se for para viver, eu vivo para Deus. Se for para morrer, eu morro agarrado com Ele. E ali, aquele dia, aquele menininho me mostrou: ele impressiona, mas não aguenta a pressão. Você quer vencer o mundo espiritual, o mundo físico, usando pitch de WhatsApp, conversinha, desculpinha de blá blá blá. A nossa milícia não é carnal, mas espiritual, e por isso poderosa em Deus, para a destruição de cadeados, fortalezas e obras e hostes espirituais. Agora, se Deus já revelou, está apático, você não venceu ainda porque está usando as armas erradas. Deus já me deu uma instrução. Qual é a arma que eu vou usar essa semana? A da humilhação. Alabaçaia. Poucas armas são todas armas, com a arma da humilhação de Deus. Vai dizer que eu vou deixar ele me humilhar? Amã nunca pôde humilhar mais do que eu, mesmo influenciando o rei a dar a ele um decreto e ao seu povo. E a vitória da humilhação não é a capacidade que eu tenho de aguentar ser humilhado, é a capacidade que eu tenho de me humilhar antes que ele venha, antes que ele me ganhe. A palavra é clara. A palavra de Deus o que a palavra de Deus diz, ao contrário do que muita gente reproduz, não é que os humilhados serão exaltados. Isso não está na Bíblia, isso não existe. O que a palavra de Deus afirma, não é que os humilhados serão exaltados. A palavra de Deus afirma, do próprio Cristo, é aquele que em si mesmo humilhar diante de mim. Olha para você e fala assim: desce primeiro.
Não espera ninguém te empurrar para baixo, não. Desce primeiro. Desce primeiro. Busca primeiro. Não espera a guerra se levantar, não. Se rende primeiro em adoração. E quando disserem, tu viu o que está falando? Não responda nada. E aí, você quer que eu mande avisar o quê? Quer que eu traga fulano para conversar contigo? Não. Em tempo de humilhação, você só conversa com Deus. Conversa com Deus. Conversa com Deus. Só fala com Deus. Não responde ninguém. Eita, labaçúbia. Porque a hora da guerra ele vai dizer: saco sim sobre a cabeça, o estado de humilhação. Ele cria uma resistência com o seu inimigo. Agora você vê numa posição de fragilidade e cria resistência. Pô, quem já se sentiu como Davi quando era perseguido por Saul? Uma posição de humilhação. Ele era fugitivo do rei. Quando Saul ia atrás dele, não conseguia nada. Ele veio dizer para ele: meu senhor, por que o senhor, se o senhor está preocupado, eu sou como uma pomba? É assim que às vezes as pessoas se sentem. Alguém tão grande, com tanto poder, tanta coisa política, com tanto poder econômico, aquisitivo, com tanta influência relacional, né? Se preocupa com um homem trajado com vestes pobres e com cinzas de saco sobre a cabeça. Mas é o poder da resistência no mundo espiritual. Deus está dizendo: não precisa mostrar a ninguém que você... Me mostra para mim, que eu vou te dar a resposta que você precisa, porque é a resistência que você precisa ter nesse processo. Falar abaixo. Então ocorre que Amã, por causa dessa resistência, constrói uma forca bem alta, porque ele quer que Mardoquai saiba que a morte dele está sendo projetada. Então isso é uma ameaça. Isso é uma... Vem comigo. Isso aqui é uma... Quem conhece a minha vida sabe como é que ela é. E tudo que seu adversário pode fazer com você, ameaçar. Pastor, ele pode fazer mais se você estiver em Deus? Não. Porque ninguém pode fazer contra uma pessoa que está em Deus. Ele quer te ameaçar para que você saia da posição, para que você desista, para que você, por medo, você saia do lugar, que faz ele entender que você é resistência. Percebeu quanto ela abaixou dele? Vou ficar quieto, não vou falar muita coisa não. Ela abaixou dele, rabaça. Recebe que Deus está dando espírito de fortaleza. Ela baçuda, rabanaia. Recebe a visão de Deus, recebe a força. É tudo para atrapalhar a posição de resistência. E se você não tem, você é frouxo. É uma cara da vida. Frouxo. É isso. São ameaças. São ameaças. Conta isso para o teu vizinho, conta isso para a tua irmã, conta isso para o teu pai, conta para tua mãe. Pai, são ameaças. Sabe por que você se sente fungar no cangote? Acha que é paralisia do sono, né? Dependendo do nível de guerra que você está vivendo. Peraí. Vou deixar a batalha de espiritual para outro dia, porque como eu costumo fazer em culto ao vivo, você já tem 200 mensagens de dor de barriga, disso, daquilo, quando eu costumo orar nesse sentido, então é melhor não orar. Vamos continuar, vamos embora. Close deu ruim aqui, não entendi nada. Você tenta clamar o nome de Jesus, tenta dormir, não consegue, sente medo dentro da própria casa, onde tem que ser um ambiente de paz. Tu é acuado com as suas próprias heranças, com as suas próprias coisas. Por que essas coisas estão acontecendo? Por que eu não consigo repreender? Por que eu estou vivendo esse momento? Mas Deus está te esclarecendo. Ele está dizendo: isso é uma ameaça. Ele só quer te tirar do lugar da sua posição, porque ele está vendo que a sua posição é uma posição de resistência. Então, enquanto você está aí, ele ameaça, mas não mata. Ele ameaça teu filho, tua história, teu ministério, mas não destrói. Ele toca, mas não derruba. Porque todo o poder que ele tem é para te ameaçar, para que você pare. Se você sair da posição, a casa cai. Se você sair da posição, aí o filho morre. Se você sair da posição, aí o escudo sai da frente. Quando Deus quis trazer juízo a Saul, ele não fez isso com Samuel dentro da casa. Ele disse para Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado?
Então Samuel não era resistência contra Deus, mas era por estar em Deus, posicionado, proteção garantida para Saul. Mesmo Saul estando todo errado. Por que você está falando isso, pastor? Porque eu sei que tem gente aí que está protegendo gente que não serve a Deus, mas é seu filho. Gente que zomba dos crentes, mas é seu marido. Gente que está nas drogas, mas é da sua família. É a sua responsabilidade, é a sua casa, é seu povo. Então Satanás vai fazer de tudo para você sair da frente, porque se você sair da frente, ele entra. Então enquanto você não sai, o que ele faz para você sair? Ameaça, é guerra, é pesadelo, é ligação do nada que fura, pneu que fura, aí a vida é um negócio que se você contar para alguém, a pessoa não acredita. É dor de cabeça que o remédio não tira. E você diz: Senhor, aonde eu estou? E ele está dizendo: eu estou no lugar do treinador. O treinador não fica dentro do ringue. O treinador fica, só dá instrução. Quem vai para o ringue é o lutador. Então Deus está dizendo: eu já botei a luva na tua mão. Você sabe exatamente o que fazer. Então não me espere eu entrar para lutar. Já te ensinei o que fazer. E o que eu devo fazer, pastor? Não saia da posição. Não alabaçuda calabaçai, levantando contra seu espírito governador. O Senhor levantará contra ele a sua bandeira. Não saia do seu lugar. Meu Deus, não saia do seu lugar. Não saia. Não saia. Não saia. Não saia. Não saia. Não saia. Não saia dessa oração de madrugada. Não sai do devocional. Não, pastor, mas eu não estou sentindo nada. Mas isso está abalando o teu inimigo. Vai para cima. Não saia. Não saia. Não para. Alabaixa, alabaçaia. Hoje eu queria ver a mensagem dessa, hein? A forca era um jeito de Amã demonstrar poder, para que hoje me mandaram, fulano de tal, filho neto do presidente, sobrinho do governador. Eu falei: fulano de tal para mim é uma vida, é uma pessoa. De quem, qual é o pedigree dela para esse lugar que não conta. E a lei só é um problema porque não cumpre, né? Porque não é filha de fulano, tá parecendo passagem bíblica, né? João, filho de Zebedeu, né? Então é por isso que o inimigo ameaça. Quando ele ameaça, ele só tem poder de projeto, ele não tem poder de decreto, de decisão. Então ele faz a forca e deixa tudo pronto. Qual é o plano dele? Amanhã de manhã eu vou entrar no pátio e você é a primeira pessoa a falar com o rei. Quando eu falar com o rei, vou pegar dele a autorização e amanhã, antes do meio-dia, mas depois já vai estar enforcado. Esse é o projeto de Amã. Vem comigo. Esse é o projeto de Amã. Esse é o quê? Esse é o quê? O projeto. Agora, tudo que você fez ouvindo seu adversário dizer contra você não passa de um projeto. Pastor, mas projeto, olha só, projeto é uma coisa, obra é outra. Você chama um arquiteto, ele pode fazer um projeto incrível, o livro de reconhecimento do que ele fez só vai ser respaldado assim, de maneira depois que a obra for feita e aquilo que está no papel funcionar. Vê se a labaçaia. E esse negócio é tão sério, a diferença entre projeto e decreto. O rei, a Mardoqueu libera decreto e Amã só tem poder de fazer projeto. O rei libera, mas Amã só tem poder de quê? Projeto.
Só vira decreto se o rei aprovar. Só vira decreto se o rei decidir. Então tudo que teu inimigo entende e ameaça, e não passa de um projeto. Só vai se tornar algo de fato realizado se houver da voz de Deus um sim. A mãe tem um projeto, inclusive já concluiu. A forca fez o que ele podia fazer, e tem uma burocracia real que funciona assim. Vamos lá. Se ele chega cedo como ele fez, e ele manda anunciar que ele está no pátio, quando o rei permite a ele atender, o rei deixa ele falar primeiro, que foi ele que pediu para entrar. Então, com a presença dele anunciada, ele pode abrir a fala. Então eu vou chegar primeiro e vou pedir para ser anunciado. Quando ele entrar, eu vou poder falar. Esse plano era perfeito se o rei tivesse dormido. Mas ocorreu que justamente naquela noite, o texto não diz que ele não quis, o texto diz que ele não pôde, que ele não conseguiu. Alabaçúbia. Eu tenho para mim que mais do que está dormindo. Porque quem ora tem paz para dormir. Mas o rei que decide não dorme. Aí você diz, pastor, o que significa? No mundo espiritual, é Deus dizendo para cada um de nós que está debaixo de ameaça, está debaixo de burocracia, pode dormir, porque o Tiguara não dorme. Alabaixu dele lá, Deus não dorme. E quando você debaixo da ameaça, o rei não vai dormir. Quando você debaixo de tortura, Deus não vai dormir. Quando você estiver debaixo de terror psicológico, o rei não vai dormir. Deus está mandando dizer para quem está tomando banho de remedinho controlado, está dizendo, fica tranquilo, faz tua parte, que eu cuido dos teus neurônios, eu cuido da tua mente. Enquanto tu dorme, eu limito, determino a ação deste medicamento. Assim Deus manda dizer para alguém, calma, tu não ficará louco, pode dormir, eu guardo a tua mente, eu guardo a tua vida, eu guardo a tua psique, eu guardo o teu raciocínio. O rei não pode dormir, o rei não dorme, não pestaneja, o rei não dormiu. Ocorre na burocracia real, o que acontece? Se eu anuncia minha entrada, eu falo, mas se ele manda me chamar, é o rei que fala. Se ele mandou chamar, quem tem que ficar calado é quem entra, é ele. Aí o texto diz que ele chega bem cedo, só que naquela noite o rei não pôde dormir. E porque não pôde dormir, tinha acabado de ler o registro. Esse registro das obras, isso que eu quero falar. O livro das crônicas é um livro de registros. Lá não entra o que você tem vontade de fazer, lá só entra o que você fez. Deus tem um livro semelhante. Deus tem. Chamado Livro de Apocalipse. Por João. O livro das obras. Qual é o nome? Lá não entra o que você tem vontade de fazer. Lá só entra o que você fez. Naquele dia, não adianta dizer, tu sabes. Tu conheces meu coração. Lá não entra vontade. Lá não entra projeto. Lá só entra o que foi feito. E para com esse negócio de dizer, ah, Deus, tu sabe, eu tenho que orar se eu pudesse. Se eu pudesse, não entra no livro. Cada um será recompensado conforme as suas obras. Elabaçu de Libanaia. Coisa isso aqui, peraí. Vamos lá. Para a glória de Deus. Dá 10 minutos, tem que olhar, porque o coisa grossa vai de 10 em 10. Então o rei acaba de ouvir e pergunta: quem está ali no pátio? Chegou alguém para uma audiência real? Aí disse: sim, a mãe está ali. Manda chamar. Não deu tempo dele anunciar, porque o rei mandou chamar. Não deu tempo de anunciar, porque o rei mandou. Então ele está com um monte de coisa para dizer, mas teve que entrar como? Calado. Igual os leões da Copa de Daniel. Ele estava cheio de projeto, né, para mostrar para o rei, mas ele teve que entrar como? E ocorre que
que o tema que ele queria tratar era o mesmo tema que o rei queria abordar, só que do lado contrário. Ele queria autorização do rei para matar, e o rei estava esperando alguém para honrar. Deus está dizendo: para de se preocupar com o projeto do teu inimigo. Comece a imaginar os decretos que eu tenho para você. Deixa de botar o rabinho entre as pernas e aceitar tudo para não ter confronto. Vira crente. O desejo do teu inimigo não se cumprirá se você se posicionar, diz o Senhor dos Exércitos. Tu não verás o desejo do seu adversário se realizando numa família. Eu vou tornar a ameaça em honra, a oposição em concordância. Mas se posiciona. Para com essa historinha. Ele conta a história e diz assim, só não diz o nome. O que eu deveria fazer com um homem que me agrada? Honrar. O ego dele é tão inflado, só pode ser eu. Então eu vou dar uma, né? Pega um cavalo que o rei costuma usar, traz o homem com as vestes reais e coloca um príncipe nobre para puxar a rédea. Não coloca um escravo, não, um príncipe nobre para anunciar pela cidade. É assim que se faz com o homem cuja honra a quem Deus deseja honrar, a quem o rei deseja honrar. Aí ele diz: que excelente ideia, mano, faça isso com o Mardoqueu. Alabaçúbia. Aquele que te ameaça está dando as melhores ideias, sem saber. Aquele que está te ameaçando, aquele que está te calabaçúbia, alabacerrabaçaia. Deus, isso é profético. Deus está te dizendo. O exemplo do seu o desejo do teu aniversário é te destruir, que ele não é bom só em construir forca, não. Ele é bom em dar excelentes ideias de reviravolta. Faça isso com Mardoqueu. Mardoqueu tem uma característica, que é a característica que nós temos que absorver. Qual é a característica, pastor? Vou falar de forma rápida. Ele não se distrai com a desonra e nem se deslumbra com a honra. Para mim ele é. Mardoqueu arrebenta a boca do balão. Ele não se distrai com a ameaça, com a desonra, e não se deslumbra com a honra. Porque qual o problema de você se deslumbrar com a honra? Vamos lá. Se ele fica deslumbrado com essa honra, que de fato ele vai receber, o rei prepara o cavalo, coloca as duas criadas aí, manda a mãe puxar o cavalo. E é a mãe que queria matar ele, que vai para o meio da cidade dizendo: é assim que se faz um homem que agrada o rei, né? O rei faz isso. Eu queria estar aí no seu lugar ouvindo isso. Eu queria ouvir uma mensagem dessa sexta-feira, hein? Sábado. É assim. Ele fez tudo isso. O texto diz que Mardoqueu recebe a honra. Quando termina aquele episódio, ele tira a roupa real, desce do cavalo, devolve o cavalo, devolve a roupa e volta a usar a veste de saco e cinza na cabeça. Por quê? Porque se ele se deslumbra, naquele dia ele tem honra, mas no dia seguinte tem morte para ele e para todo mundo. Então veja, existem coisas que você não recebeu lá atrás, que você vai receber em momentos de guerra. Alabácia. Rapaz, é a mistura do Deus me livre com quem me dera, tudo junto. E Deus está dizendo: vou fazer, vou te honrar no meio dessa crise, para te mostrar que eu sou contigo, se você for comigo. Mas não se deslumbre, porque
o alvo é maior. Isso não é sobre você, é sobre tudo que você carrega. Isso não é sobre você, é sobre tudo que você representa. Então não se deslumbre com o cargo que Deus te deu, não se deslumbre com a casa que Deus te deu, não se deslumbre com a fama que Deus te deu. Ele está dizendo, isso é bom, mas é passageiro. Recebeu a honra, volta para a posição de resistência, volta para a posição, para a porta do rei, volta a se humilhar. Continuou em humilhação. Deus deu a ele instrução. E eu vou fechar a história por aqui. Mas se você não sabe o final, a maioria vai saber. O final é que Deus usou Mardoqueu para instruir Esther, que era sobrinha, né? Esposa, rainha. E ela, com toda a graça e favor que Deus lhe deu, porque Esther não conquista na beleza. Vou abrir um parênteses rápido aqui. Eu não sei porque nas peças teatrais, né, na TV Record, tudo bota uma mulher linda sendo Esther, né? Cara, o texto diz que Esther era formosa, irmã formosa no Império Medo-Persa. Respeita as irmãs Medo-Persa, né? Estou falando das mulheres mais bonitas do Império. Não foi beleza, a formosa é graça. Uma mulher que teme ao Senhor, essa era louvada. O texto é claro em dizer que Esther alcançou de Deus graça. O que ela tinha? Favor. Já conheceu gente que tu olha, que tu quer dizer não consegue dizer não? Gente que todo mundo diz não. Quando é para aquela pessoa, a pessoa vai lá e consegue. Sim, graça, favor, unção. Ela tinha graça, tinha favor, tinha unção. Deus então faz ela ser favorecida debaixo de uma instrução. Ela entra por um caminho de estratégia, aonde Deus dá vitória ao seu povo, dando a ele a oportunidade de lutar. Que Deus vê o seu povo sendo perseguido e não esmaga seus adversários sem dar ao seu povo uma oportunidade de lutar. Isso eu entendo, a chamada de Deus para Israel, que significa príncipe, aquele que luta com Deus, que vai na frente. Deus está dizendo com carinho: não pense que te ajudar é eu te poupar das batalhas e pelejar tua pele. Está dizendo, não, te dá vitória e te ensina a lutar. Ela vai subir. Você diz, Senhor, por que tu não resolve a minha vida de uma vez? Está dizendo, porque eu estou te ensinando a resolver. Então ele vai dar a ela todo o caminho de estratégia. E graças a essa estratégia, Deus ensina o seu povo e dá a poder de lutar. E eles vencem. Agora, aonde mora o início de toda essa estratégia? Na capacidade que Mardoqueu tem de não ser destruído pela crítica e não ser deslumbrado pela honra. Ele manteve a posição antes e depois. Que lugar é esse? No lugar de obediência, de resistência, de armas espirituais, de posição, de postura. Há uma lacuna de Deus aberta hoje aqui. Ele está dizendo, quem quer discutir, quebrar pau, arrumar confusão, vai para um lado. Quem não quer fazer nada e vai deixar de destruir, vai para o outro. Agora, quem hoje quer é entrar na brecha, na posição, sem medo. Não vai ser fácil, pastor, mas Deus não chamou a gente para escapar. Deus chamou a gente para triunfar. Quem triunfa não foge, enfrenta, não se cala, se posiciona. Deus está dando uma palavra de encorajamento, porque para alguns aqui, para alguns, tudo já vai terminar com derrota. Deus está dizendo, daqui até agosto eu vou te dar estratégias de vitória. A lava saia. Quem quer entrar nessa lacuna, quem quer entrar nessa lacuna, é para entrar, ei. Alabaxi de balabassaia. Deixa eu esperar a coisa que você transcreveu, vai. Não seja covarde. Não deixe o inimigo falar mais alto. Ele posiciona, mas não aguenta pressão. Foi por isso
Foi por isso que muita gente que poderia ter te ajudado não te ajudou. Existem pessoas que passaram pela sua vida só para serem o motivo dessa brecha de colheita ficar aberta para Deus entrar. Então a primeira coisa que eu quero dizer para quem me ouve aqui agora é: perdoe imediatamente todas as pessoas que você se expôs por elas, mas elas não reconheceram sua entrega, sua exposição. Perdoe agora, fecha os olhos, traga o nome dessas pessoas à sua consciência. Não faz o sonso não finge que não sabe de que tu está falando não. Traz na mente, não traz na boca não, traz na mente. Senhor, fulano, eu quero pedir perdão, Senhor, por ter ficado com rancor, com o coração machucado, com ela, com ele. Porque, Senhor, se essa lacuna, se a ausência daquela honra que eu esperava dele e dela tivesse vindo, hoje eu não ia receber um decreto. Eu não ia. Feche os olhos. Perdoe agora. Perdoe parentes. Perdoe familiares. Perdoe amigos. Perdoe. Feche os olhos. Perdoe. E peça perdão. Peça perdão, Senhor. Agradeça ao Senhor por tudo que não lhe foi feito. Quando você esperou o reconhecimento, você consegue fazer isso agora? Eu estou te dando uma instrução clara. Agradeça ao Senhor, se posicione, não se acovarde. Levante e se posicione como servo de Deus. Não entregue o que é seu para o inimigo. Não faça igual a Acabe, covarde. Senhor, eu perdoo, mas eu não saio da posição. Eu não reverencio o mar. Eu não bato palma, eu não fico em silêncio. Amém? É muita gente já perdoada, a gente está orando ainda, né? Manda um amém aí quem está na live, manda. Santo de Israel, Deus Todo-Poderoso, Deus Altíssimo, Santo, 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 Santo é o nome do Senhor. Santo, 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 Santo é o nome do Senhor. Pessoas que fazem isso é porque não conhecem o Deus que você serve e nem o sofrimento. Peraí. Se conhecesse o sofrimento, e dali o valor é que está sendo pregado aqui agora. Quem está agora online, ninguém sai mais, que eu vou orar agora. Deixa eu trocar o fundo musical, peraí. Estou precisando realmente de um staff aqui. De 2, de 3, sei lá. Que o Senhor providencie em nome de Jesus. Vamos lá. Não vamos perder o terreiro de macumba, que as pessoas saem antes do Espírito desencarnar. Aqui não. O Espírito Santo está conosco. Está voando. Deus está aqui. Segundo pedido, feche os olhos. E o terceiro é para que todas as pessoas que já não suportam mais a prova, meu Deus, o silêncio, a dor, que agora inclina a cabeça, alabaixo de Libassaia, e rebaixou de Libanaia.
Eu deixo ele baçúdia. Fala com Deus agora. Fala com Deus. Eu dei baçúdia. Você que não está sofrendo, inclina a cabeça também. Alabaxê de lebaçaia. Arrastei que lebaçou de lebanaia. Chore hoje, para não ter que chorar nunca mais. Vamos chorar para não ter que chorar nunca mais. Me inclui também, vamos chorar essa noite. Fecha os olhos, externa, põe para fora. Desabafa. Fala com o único que pode botar um ponto final no sofrimento. Fala para Deus. No tempo de Jó, nasceu Penina, Quenebuque, Késia, as três mais belas do Oriente, lugares altos. Chega! Stop! Basta! Basta de sofrimento. Basta de dor. Senhor, a sua filha entrou aí dizendo até quando? Esse pai de família, Senhor, já passou uma data festiva sem dar presente, Pai, pro filho. Está dizendo, Deus, não deixa eu passar o aniversário sem dar presente de você. Eu poder, né? Tem pessoas que descobriram essa semana que estão doentes, meu Pai. Meu Deus, Senhor, em nome de Jesus, solta o teu vento bem no meio desse projeto. Traz dentro desse lugar a fé. Comece a levantar os que estão caídos, a limpar os que estão sujos. Comece, Senhor, nessa noite um processo de reviravolta. Enquanto estamos orando aqui, vai no juiz, Pai. Vai no promotor, vai no advogado, vai no médico. Entra naquele cartório, Senhor. Vai em nome de Jesus. Vai no fórum. Remexe aquela papelada. Eu profetizo que ninguém toma mais nada deles. Eu profetizo que o tempo de humilhação termina agora. Amanhã, Senhor, quando acordarem e olharem para a luz, Pai, exalta os teus servos, Pai. Quando entrarem pela rua, quando entrarem pela porta, quando entrarem, manda fogo ao redor deles, Pai. Eu profetizo que nesta hora, Deus está virando o seu cativeiro. Deus está virando do cativeiro da sua família. O tempo de cantar